Obrigada, Robson. Nós ainda vamos tratar do assunto da aula anterior. Então, por isso que eu não mandei um novo roteiro. Na aula passada, nós estávamos falando sobre o Supremo. Então, nós vimos como se ingressa no STF. Então, foi isso que nós vimos, o ingresso no STF. O ingresso, a composição, isso é o que nós observamos. E também vemos que no STF, com a posse, o ministro já é estável. Então, ele ganha estabilidade com a posse. Ou seja, ele não precisa de um tempo, ele já tem estabilidade do momento da posse. Essa é a situação do STF. Vimos que o STF, ele tem duas competências. O STF tem competência originária, que são ações e atos que têm início no próprio STF. Tramitam eles tramitam no STF e são julgados pelo STF. Então, situações em que a matéria inicia no STF, por isso competência originária, ela tramita no STF, ela é julgada no STF, sem nunca ter saído de lá. Então, eu não percorro as instâncias inferiores, começo direto no STF. Esta é a competência originária. E vimos na aula passada as situações de competência originária do STF. Essas ações que têm início, tramitam e são decididas sem nunca ter saído do STF. Vimos também que se eventualmente a competência do STF for burlada, se a competência do STF não for respeitada, é cabível reclamação no próprio STF por ação de competência. Então, se tem que ter início no STF, é no STF que deve iniciar. Se não iniciar, eu tenho a usurpação de competência e, com isso, é cabível a chamada reclamação. Isso é o que nós vimos, e aí o STF também é quem decidirá esta reclamação. Isto é a competência originária. Mas o STF tem uma outra competência, que é a chamada competência derivada. Esta derivada é justamente a competência recursal. Derivada, competência recursal. Então, esta é a competência derivada do STF. Competência chamada de recursal. Antes de começarmos a ver a competência derivada, vamos analisar na Constituição para que vocês possam entender. Então, vamos lá. Constituição Federal, artigo 102 da Constituição, inciso 2. Então, artigo 102, inciso 2 da Constituição Federal. Então, artigo 102, inciso 2 da Constituição Federal. Competência recursal. Competência derivada. Aqui eu tenho, então, a competência recursal, a competência derivada.
julgar em recurso ordinário. A. Habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. B. Crime político. Inciso 3. Julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida. E aí, A. Contrariar dispositivo desta Constituição, declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. C. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. E a linha D. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Descubro aqui que o inciso 2 e o inciso 3 são competência derivada. A mesma coisa, então, o artigo 102, inciso 3, da Constituição Federal, competência derivada. Competência recursal. Nos incisos 2 e 3, o STF decide em grau de recurso. Então, nos incisos 2 e 3, o STF decide, ali saiu decidem, desculpa, decide em grau de recurso, que é a chamada competência recursal. Primeiro recurso, recurso ordinário e recurso extraordinário. Às vezes, você ouve dizer assim, eu passei, nossa, hoje foi um dia terrível, o advogado falando. Aí você fala, por quê? Passei o dia inteiro fazendo um recurso ordinário. Se uma pessoa me disser que ela passou o dia inteiro fazendo um recurso ordinário, acredita que eu não sei o que ela ficou fazendo? Como assim? Ou então ele me fala, fiz um RO o dia inteiro. Eu não sei o que é RO. E nem que ela me fale recurso ordinário. Porque pode ser recurso ordinário o recurso interposto relativo a uma sentença trabalhista. Então, o recurso para o TRT chama recurso ordinário. Então, recurso ordinário pode ser o recurso feito para o TRT quando o juiz do trabalho proferiu a decisão. A pessoa não ficou satisfeita, recorreu. Então, neste caso, ele fez o recurso ordinário ou o RO. Mas pode ser que ele tenha feito o recurso ordinário para o STF. E nesse caso eu sei que ele está falando sobre remédios constitucionais. Mas ele não me falou, ele só falou RO, ou recurso ordinário, eu não sei o que é. Depende do que for. Agora, se ele me disser, passei o dia fazendo um ROC, aí eu já sei o que ele fez. Recurso ordinário constitucional. Recurso ordinário constitucional. Então, este recurso ordinário também é conhecido como ROC, recurso ordinário constitucional. Como eu tenho mais de um recurso ordinário, quando eu faço o recurso ordinário pautado pela Constituição, é o recurso ordinário constitucional. Por isso, por alguns denominado ROC, recurso ordinário constitucional. E o recurso extraordinário? Recurso extraordinário é um recurso por a decisão ferir a Constituição Federal. De alguma maneira, feriu a Constituição Federal. Então, neste caso,
eu recorro ao Supremo. Vimos ali no organograma do Poder Judiciário e constatamos o seguinte: dos tribunais de segunda instância, eu sempre tenho um tribunal superior para interpor o recurso na instância superior. Então, eu sempre tenho um tribunal superior para interpor o recurso na instância superior. Por exemplo, do TRT, eu vou para o TST. Do TRT, eu vou para o TSE. E assim sucessivamente. Do TJ e do TRF, Justiça Estadual, Justiça Federal, eu vou para o STJ. Qualquer caso desses, se a decisão ferir a Constituição, se eu conseguir de alguma maneira enquadrar dentro dessas situações, nós dizemos então que podemos ir ao STF pelo recurso extraordinário. Então, eu vou para o STF pelo recurso extraordinário. Se eu não tenho nem 3 instâncias, só tenho 2, e a instância superior, então é aquela história: 2 instâncias e a instância superior. Não tenho mais que isso. Obviamente que eu não posso ir para um tribunal superior e depois ainda querer ir para o STF, porque eu estaria passando pela análise por 4 vezes. Já vimos que a decisão de primeira instância é revista pela segunda instância, o que se chama duplo grau de jurisdição. Ponto. O que eu tenho que provar acabou aqui. Daqui para frente, eu só posso atacar a decisão. O problema das partes já é problema das partes. Eu não tenho mais como falar sobre o problema das partes, é problema delas. Então, isso não se discute mais. Aí eu vou para o Supremo, no recurso extraordinário, para buscar o quê? Reverter a decisão que, de alguma maneira, contrariou a Constituição, contrariou a lei federal. É isso que eu vou buscar no STF. Não vou dizer fulano fez ou deixou de fazer. Fulano tem direito ou não tem. O STF e o STJ não analisam direitos, se tem direito ou não. Então, se tem direito ou não, isso ele não analisa. Ele não analisa se tem culpa ou não. Não é isso que ele faz. Eles não vão ver isso. O que eles vão ver? Eles vão ver a decisão. Então, o problema será a decisão que se questiona, e não o problema das pessoas. O problema das pessoas é dela. O que eu estou questionando é a decisão. Isto já de antemão. Então, as pessoas falam, eu vou para o Supremo. Metade das vezes não cabe ir ao Supremo. Eu vou para o STJ. Metade das vezes não cabe ir para o STJ. Então, esta é a situação. Boa parte das vezes não cabe para o Supremo, boa parte das vezes não cabe ir para o STJ. Para ser cabível, tem que se enquadrar dentro do que a Constituição determina. É isso que nós vamos passar a ver. Então, dentro desta competência derivada, nós vamos observar, primeiro, o inciso 2, julgar em recurso ordinário.
Esse recurso ordinário será cabível quando a linha A, julgar em recurso ordinário, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores. Então, a competência originária para o habeas corpus, o habeas data, para o mandado de segurança e para o mandado de função era diretamente no tribunal, como está aqui, Tribunal Superior. Era diretamente no Tribunal Superior. Então, para eu pensar no recurso ordinário, eu preciso pensar, por exemplo, num HC que deveria ter sido distribuído, por exemplo, no STJ. Ou um mandado de segurança que devia ser distribuído diretamente no TST. É nisso que eu estou pensando. Então, não passou nas mãos de um juiz, não passou nas mãos da segunda instância, foi direto para o Tribunal Superior. Para ser aceito o recurso ordinário, eu preciso presentes 3 situações. Preciso presente 3 situações. Primeira situação, tratar-se de remédio constitucional. HC, HD, MS, MI. Essa é a primeira coisa. Então, para eu poder ter o recurso ordinário no STF, eu preciso presente 3 situações. Primeira, tratar de remédio constitucional. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção. Segunda situação, preciso também que a decisão antes da decisão, segunda situação, julgado somente e diretamente pelo Tribunal Superior. A segunda situação. Então, só cabe nos remédios. Segunda coisa, tem que ser julgado diretamente, boa noite, não é problema, tem que ser julgado diretamente pelo Tribunal Superior. E terceira situação é que a decisão foi denegatória. Olha como é difícil eu ir com recurso ordinário para o STF. Primeiro, precisa ser só em caso de habeas corpus, habeas data, MS ou MI. Segunda coisa, foi julgado direto pelo Tribunal Superior. Nunca passou pela instância inferior. Foi direto iniciado no Tribunal Superior. E a terceira situação, a decisão foi denegatória. Então, quando o Tribunal Superior, seja o STJ, seja o TST, seja o TSE, analisou o remédio, denegou a decisão. Então, foi isso que aconteceu. Quando ele analisou o remédio, ele denegou a decisão.
Bom, a partir do momento que ele denega a decisão, agora, então, cabe eu, por recurso ordinário, buscar a decisão no Supremo. Não. Se o TJ denegar a decisão, então o TJ é o primeiro, ele denega a decisão, eu vou para o STJ. Para o STF eu só vou, nesse caso do TJ não vou. Por quê? Eu só vou para o STF com recurso ordinário, quando se tratar de habeas corpus, mas que começou em Brasília. Aqui ele começou em São Paulo, no TJ, no caso que você pôs. Neste caso, ele não vai passar pelo STF, certo? Como ele começou no TJ, a instância superior aqui, para ele, é o STJ. Então, não cabe mais ir para o STF, porque é claro aqui quando diz, inciso 2, julgar em recurso ordinário o mandado decididos em única instância pelos tribunais superiores, mesmo sendo matéria constitucional. Tem que ser apenas única instância. Só um viu, e quem viu foi o Tribunal Superior. Agora eu vou para o STF. Agora eu posso ir para o STF. Esta é a questão. Agora, então, eu posso ir para o STF. Caso contrário, eu não posso ir para o STF. Só nesse caso eu posso. Por exemplo, artigo 105, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Artigo 105, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Compete, nós nem falamos dele ainda, compete ao Superior Tribunal de Justiça. Inciso 1, processar e julgar originariamente. A linha B, mandado de segurança e habeas data, contra ato de ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Então, por exemplo, um mandado de segurança contra ato de ministro de Estado. A competência é originária, ou seja, direto do STJ. Ponto. A competência é do STJ, conforme nós vimos aqui. Bom, como a competência é originária do STJ, automaticamente, se o STJ, que é Tribunal Superior, e que analisou em única instância o MS, então, se o STJ denegar, se o STJ denegar a decisão, cabe recurso ordinário no STF. Vejam que encaixa direitinho. Aquele recurso ordinário lá é decorrente disso aqui. Então, o STJ devia ter julgado esse mandado de segurança direto. Foi para o STJ. Só que o STJ foi a única instância e ele denegou a decisão. Quando ele foi a única instância e denegou a decisão, acima desta decisão, agora eu posso ir para o STF. Certo? Agora eu posso ir para o STF. É isto que ali em cima está me falando. Então, é isso aqui que está sendo dito para mim. Certo? Esta é a questão.
Então, é isso que nós vemos dentro das situações. Agora cabe, então, eu ir direto para o STF. Agora eu vou para o STF para poder buscar o recurso ordinário. É a única maneira que eu tenho de conseguir, então, ir para o STF, senão não consigo. Precisa ser decidido em única instância pelos tribunais superiores. Mas por quê? Basta perceber. A Constituição Federal faz previsão do chamado duplo grau. Na verdade, todos têm direito à revisão da decisão e já está revisto agora. Agora eu vou para o STF. Certo? Agora eu vou para o STF. Ainda no artigo 105, inciso 1, a linha C, habeas corpus, quando o coator ou paciente for, por exemplo, o governador do estado. O governador do estado é coator em uma situação fática. Então, ele é o coator. Diante disso, tá aqui. Eu vou buscar habeas corpus contra essa coação. Qual o tribunal? Meu HC é distribuído diretamente no STJ. Se o STJ denegar a decisão do HC, cabe recurso ordinário, é o ROC, no STF. Essa é a situação. Então, foi decidido em única instância pelo Tribunal Superior. Como foi denegatória a decisão, eu vou, então, buscar, agora, o recurso ordinário, o ROC, no STF. Isso é o que me diz o artigo 102, inciso 2, a linha A. Isso é o que me diz o artigo 102, inciso 2, a linha A. Na sua vida prática, é todo dia que você tem habeas corpus? Não. É todo dia que você tem habeas data? Não. É todo dia que você tem mandado de segurança? Não. É todo dia que você tem mandado de injunção? Não. Logo, não é todo dia que você terá um recurso ordinário constitucional. Somente quando a competência for do Tribunal Superior originária e ele denegar a decisão. Aí cabe o ROC. Certo? Também é cabível ROC em crimes, como está aqui, a linha B, crime político. Então, se eu tiver um crime político, cabe direto recurso ordinário constitucional. Agora eu vou para o Supremo, com recurso ordinário. Certo? Quem pode recorrer para o Supremo pelo ROC? Qualquer pessoa que tenha um dos 4 remédios, denegada a decisão, e eles tenham sido iniciados no Tribunal Superior. Pronto, está resolvido o problema.
Esta é a questão. Então, não tenho o que falar. Inciso 3. Quanto ao ROC, algum problema? Quanto ao recurso ordinário, algum problema? Em regra, se eu já passei no Tribunal Superior, eu não vou para o Supremo em recurso ordinário. Eu só vou para o Supremo porque quem decidiu sozinho foi o Tribunal Superior. Então, agora cabe ao Supremo analisar. É remédio, tem uma única decisão que é no Supremo, boa noite. E cabe a ele, então, agora, analisar. Só tem uma decisão que foi no Tribunal Superior. Tenho, como lá em cima foi dito, como o Rodrigo falou lá em cima, se eu tiver, por exemplo, um HC no TJ denegado, eu recorro para, boa noite, eu vou recorrer para o STJ. Ponto final. E se for denegado, é porque era para denegar. E se for reformada a decisão, ótimo. Se for denegado, é porque era para denegar. Eu não vou passando de um para o outro. O STF, ele é para questões de natureza constitucional. O STF, então, o STF é para questões de natureza constitucional, somente. Não é para eu ficar passando pelos tribunais. É simplesmente para eu ir até ele, se for uma questão constitucional, ou se eventualmente for uma questão séria, como é o caso dos remédios, e foi denegada a decisão no Tribunal Superior. Aí sim eu vou para o STF. Caso contrário, não vou. Então, caso contrário, não vou. Esta é a situação. Depois, recurso extraordinário. Recurso extraordinário recurso extraordinário. Recurso extraordinário, eu vou ao Supremo quando a decisão recorrida de alguma forma ferir o que está previsto no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. Então, aí eu vou usar o recurso extraordinário. Nesse caso, eu vou ter o recurso extraordinário quando ferir uma situação que está prevista aqui no 103. Julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida. Então, neste caso, o recurso extraordinário, a causa decidida em única instância ou última instância. Se foi em única instância, ela causa, né? Iniciou no tribunal.
for em única instância, ela já iniciou no tribunal. Última instância, o tribunal decidiu em grau de recurso. Então, se for única instância, o tribunal decidiu em grau de recurso. Então, a causa já veio de baixo e o tribunal decidiu em grau de recurso. Ali é a última instância. De lá eu não passo. Última instância. Então, neste caso, cabe o recurso extraordinário se esta decisão ferir uma dessas situações. E se não ferir nenhuma dessas? Esquece que não cabe. E como é que eu vou para o Supremo? Tomo um avião e vai. Não tenho o que fazer. Eu não vou para o Supremo a torto e a direito. Na verdade, até eu ter o STJ, a previsão do STJ foi em 1988, com a Constituição. Então, até a Constituição de 88, não existiu o STJ. E o Supremo discutia briga de casal, o Supremo discutia briga de vizinho, mas só briga. Eu estou te mostrando, briga de casal, sinceramente, para o Supremo é demais. Briga de vizinho e para o Supremo é demais. O Supremo só tem 11 ministros para decidir todas as situações que ele já tem. Eu não posso mandar todos os casos para lá. Então, em 88, com a Constituição Federal, foi criado o STJ. E aí o STJ abraçou as causas oriundas do Tribunal de Justiça do Estado, na Justiça Comum Estadual, do Tribunal Regional Federal para a Justiça em comum. E aí, isso, o STJ virou a última instância de causas decorrentes do TJ e do TRF. Então, quando eu tenho algum problema, se couber, eu vou para o STJ. Então, quando eu tenho algum problema, se couber, eu vou para o STJ. E de lá, eu vou para o Supremo, a menos que aconteça uma das situações que nós estamos vendo aqui. Caso contrário, a decisão será julgada no STJ e ali finda. Certo? O problema da pessoa já está decidido. O problema da pessoa está decidido. De resto, não tenho mais o que falar. Desde o início que nós tivemos aí a condenação pelo ex-juiz Sérgio Moro, do ex-presidente Lula, as pessoas questionavam. Mas ele não pode ser preso, porque ele ainda não foi julgado em última instância. Ele não foi julgado pelo Tribunal Superior. O Tribunal Superior não julga. Tanto é verdade que não julgou. A única coisa, e ainda eu falava na época, a única coisa que o tribunal pode fazer é anular este processo e vai ter outro, e se o juiz pegar as provas, pode realmente condenar novamente. Só não vai condenar agora. E talvez, agora que eu diga, porque ninguém vai sair correndo em busca de uma condenação. Mas alguém pode dizer, nossa, coitado,
Não fez nada? Não. Qual foi o problema no caso dele? E era o que eu sempre disse. Já tinha sido condenado? Tinha sido condenado e ponto final. Quem condenou foi a primeira instância, quem condenou foi a segunda instância. E condenaram com base em quê? Com base nas provas que eles tinham. Ponto. Não cabe ao STJ ou ao STF decidir se tem culpa ou não tem culpa, porque a culpa já foi determinada nos dois, em primeira instância e em segunda instância. E aí eu dizia, a única coisa que pode acontecer é ser declarada a nulidade do processo. Aí, obviamente, a sentença de primeira instância não vale, obviamente, o recurso, e a decisão da segunda também não, porque começou errado aqui. Onde está o problema? Não podia ter sido Curitiba. Na época ele era presidente, tinha que ser no Distrito Federal. As provas estão lá. O que o juiz viu, só que ele era um juiz incompetente. Mas o Supremo não tem competência para dizer absolvo. O que o Supremo fez foi anular aquela decisão. Agora, um novo processo, com base no que tem, pode condenar ou absolver. Esta é a questão. Então, quando se fala, por isso a prisão em segunda instância, agora é todo dia que você tem situações como a dele, que diz que o juiz é incompetente? Não é. Não é todo dia que você tem isso. Então, realmente, quando condenou em segunda instância, vou esperar o quê? Porque não tem mais como reverter, a menos que seja uma situação como essa que dê para declarar nulidade. Que é o que eu sempre falava para os meus alunos quando questionavam. Só se for declarada nulidade. Como de fato agora foi. Mas ninguém falou, não, não tem culpa. Esta é a questão. E aí nós voltamos num outro ponto. O processo vai tramitar. Segundo ele próprio já disse, por exemplo, se lança candidato para 2022. Suponhamos que ganhe. Se ganhar, ele não pode responder pelo crime. A prescrição é suspensa, só responde o dia que sair, de acordo com a idade. Enfim, esta é a questão, certo? Então, é isso que nós vemos. Dentro, aí uma coisa puxa a outra. Você viu, você está aprendendo hoje uma coisa, que é a questão de uma segunda instância, de uma instância superior. Mas aí já amarra com outra, que é o que você já aprendeu. E é assim que nós vamos amarrando as coisas no direito. Isto é o recurso ordinário. E estamos agora falando do extraordinário já. Desse extraordinário, nós vamos ver, julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida, já vimos aqui. Última ou única. Última em grau de recurso, única decidiu no tribunal direto. A. Contrariar dispositivo desta Constituição. Só cabe recurso extraordinário se contrariar dispositivo da Constituição Federal. Para contrariar dispositivo da Constituição, precisa contrariar o quê? Qualquer coisa que esteja na Constituição. Por exemplo, cerceamento de defesa da pessoa. Então, a pessoa queria poder se defender melhor.
Ou queria apresentar uma prova, queria ouvir uma testemunha, queria fazer uma perícia, e não foi permitido pelo juiz ou pelo tribunal. Ou não foi permitido pelo juiz, o tribunal manteve a decisão, e, bem ou mal, ela foi cerceada no seu direito. Se ela consegue a prova pericial, ela comprova o direito dela. Se ela tem a prova pericial, ela comprova o direito dela. Se ela tiver a prova testemunhal, ela comprova o direito dela. Ela só não pôde comprovar porque, efetivamente, o juiz não deixou. Cerceou o direito de defesa dela. Cerceamento de defesa é ferir a Constituição Federal. Aí você vai me contar um caso. Você vai me dizer, olha, eu conheço uma pessoa que foi cerceada no seu direito de defesa. Cabe recurso para o STF? Ou, olha, eu dei uma olhada na Constituição, fala do recurso extraordinário, essa pessoa pode, né, recorrer para o STF com recurso extraordinário. Eu vou olhar para você e dizer, desculpa, eu não entendi. Cerceou o direito de defesa de quem? Você vai dizer, do fulano. E o que eu vou te responder? Cerceou direito de defesa do fulano. E eu te respondo, problema do fulano. Só não vou falar dane-se o fulano, porque eu sou mais educada, eu jamais falaria um negócio desse. Mas eu vou ter que olhar para você e falar, problema dele. De quem é mesmo o direito que cerceou? Ah, do fulano. Falar, então, problema do fulano. O que eu tenho a ver com isso? Em que me afeta o cerceamento de defesa dele? Em nada. Em que te afeta? Você pode até se apiedar, eu posso me apiedar. Mas o que nos afeta esse cerceamento de defesa dele? Em nada. Cabe recurso extraordinário? Não, porque o ato é relativo à pessoa do fulano. Não o fulano. Se limita no fulano. Nós dizemos, então, que não tem repercussão geral. Todo mundo ouve falar em repercussão geral. Quer dizer que pode ferir a Constituição e nem assim eu consegui ir para o Supremo? Pode. Mas o que está nos interessando agora é ferir a Constituição. Feriu a Constituição, por exemplo, em direito adquirido. Feriu a Constituição no direito adquirido. Quem foi que teve o direito negado ali, apesar de ser direito adquirido, foi tirado dele o direito? Ah, foi o Beltrano. E que isso mexe com a minha vida? Não, com a tua em nada. E mexe com a dos outros? Nada. Então, problema dele com o direito adquirido dele. O Beltrano não vai ao Supremo. Nós estamos indo aos poucos para que vocês consigam ver como funcionam essas situações. Primeiro caso é ferir a Constituição. Então, fere a Constituição é um problema do fulano. Por exemplo, hoje, então vamos começar do começo. A Lei 8.009 de 90 fala sobre a impenhorabilidade de família. Então, a partir do momento que eu tenho um único imóvel, ele não pode ser penhorado, exceto pelas situações que a própria lei determina.
E que situações são essas? Por exemplo, então, não pode ser penhorado por dívida civil, administrativa, tributária, comercial, por nada disso. Então, não pode ser penhorado o único imóvel próprio do casal ou da entidade familiar. Pronto, não pode. Só que esta lei 8.009 de 90, artigo 3º, diz a penhora do bem de família, do único imóvel. Essa lei vai dizer os casos quando cabe a penhora do único imóvel. Então, vou falar aqui 4 situações para ficar claro. Também deve ter o quê? 6. Primeira situação, por exemplo, que cabe. O imóvel é financiado. Se o imóvel é financiado, não é da pessoa, é do agente financeiro. Não pagamento do financiamento, penhora, cabe penhora. Então, deixa de ser, na verdade já tem ali a hipoteca, o imóvel é perdido, uma vez que não é dele, é financiado. Segunda coisa, por exemplo, a pessoa tem um terreno e vai construir uma super casa nele. Vai construir uma casa. Só que ela não tem dinheiro, o terreno está quitado, mas ela não tem dinheiro para construir a casa. Então, ela pega empréstimo para construir a casa. Ela vai financiar a construção. Se não pagar, perde o imóvel. Não é dela. O dinheiro que ela está usando é do agente financeiro. Como ela não paga, ela perde. Pensão alimentícia. Sinceramente, a lei não quer que a pessoa perca o imóvel. Mas quem sabe, ameaçando ele perder o teto com a segunda esposa, ele não paga os alimentos do filho da primeira. Ficou um negócio até que justo. Então, vamos dar uma pressionada. Pensão alimentícia admite a penhora da parte relativa ao devedor. A outra metade, se for metade da nova mulher, não vai pegar, somente essa parte. Mas, uma outra coisa, a pessoa tem uma casa quitada e precisa de um empréstimo para a empresa, para fazer capital de giro. Ele dá o imóvel em hipoteca, porque está quitado, para conseguir o empréstimo, que é para a empresa. Se ele não pagar esse empréstimo, ele perde o imóvel porque está hipotecado. E onde eu queria chegar, que combina com essa aula de hoje. Também perde o imóvel e é admitida penhora do fiador em contrato de locação. Isso é o que diz a lei. Então, ele vai perder o imóvel, porque é admitida a penhora do fiador em contrato de locação. O inquilino não tem casa. Aí ele chega para o amigo e diz assim: será que você pode ser meu fiador? E o amigo fala: ai, mas sabe, eu nunca quis, eu não gosto. Poxa, para mim você era um irmão. Você vai negar? É, mas... Pô, cara, você me conhece, você sabe que eu vou pagar.
Bom, isso eu conheço mesmo, faz tantos anos. Não, eu sei. Tá bom, vai. E concorda em ser fiador. Este fiador só tem um imóvel, que é o dele. Como a lei diz que admite a penhora, a partir do momento que o inquilino não pagar, ele, fiador, vai perder seu único imóvel. Fazer o quê? Essas coisas acontecem. Como o locatário não tem casa e aluga uma e paga o aluguel, o fiador também ficará sem moradia. Pronto. E aí este imóvel vai ser penhorado para pagamento da locação que não foi paga. Tá certo. Só que eu tenho um outro probleminha. A lei só fala o que está ali. Admite a penhora, então, do fiador em contrato de locação. Só que às vezes eu tenho o locatário que tem casa própria. Precisa de um imóvel alugado para instalar sua empresa. Então, ele tem casa própria, mas ele precisa de um imóvel alugado para instalar sua empresa. Nesse caso, eu estou diante de locação comercial. Ele perde o imóvel, fiador? Perde, porque a lei falou. Fiador perde o imóvel por ser fiador, em contrato de locação. Ele não diz se é locação residencial ou se é locação comercial. Mais recentemente, nós tivemos no STF uma decisão monocrática e ainda não foi decidida, no seguinte sentido: imóvel comercial não é constitucional a penhora do bem de família do fiador. Por quê? Pelo direito à moradia. Resumindo, qual é esse entendimento? O locatário vai ficar com casa. O locador tem sua casa. O único que vai perder a casa é o fiador, quando ele nem foi fazer o bem para a pessoa ter um teto. Ele foi fazer isso para a pessoa ter um imóvel comercial. Então, na locação comercial, não admite penhora de bem de família. Esse foi o posicionamento em um recurso no STF. Mas está pendente de julgamento pelo STF, porque eu tenho a decisão monocrática. O que é a decisão monocrática? A decisão de um, como foi a do Faquinha, uma decisão monocrática. Foi um cara que decidiu, não foi o Supremo. Certo? Nesse caso aqui, foi um que decidiu. E agora nós estamos aguardando que os outros decidam. Peraí. Então, Antônio é fiador de Pedro em um imóvel comercial.
Antônio é fiador de Pedro no imóvel comercial. Antônio, pela decisão no recurso, não perdeu o bem de família. Então, ele não perdeu o bem de família. Como ele não perdeu o bem de família, o que aconteceu? Ele não perdeu o bem de família. Alguém pode, por gentileza, ver que tem algum microfone aberto, mas não são os de cima, que os de cima eu consigo localizar e fechar. Obrigada. Então, esse Antônio foi o fiador de Pedro. E ele não perdeu o imóvel, no caso aqui, pelo recurso. Não é justo agora que a Amélia perca. Não é justo que Ivana perca. Então, neste caso, o problema não é só do Antônio. O problema aí extrapola, transcende a questão do Antônio. É uma situação para outras pessoas também. Então, nós dizemos que tem repercussão geral. Tanto é verdade que todas as pessoas que têm o mesmo tipo de problema em locação comercial estão buscando por recurso extraordinário, os recursos estão paralisados, aguardando aquele. A hora que decidir aquele, vai decidir para todos igual. Então, a decisão vai ser a mesma, eles estão todos paralisados, porque há repercussão geral. O fato transcende o direito da pessoa. É uma questão financeira, uma questão social, e aí nós dizemos que tem repercussão geral. Então, aqui em cima, te mostrei por 2 vezes que não tem o que fazer, porque o problema é do fulano. Aqui o problema do fulano é do fulano, do Beltrano, do Cicrano, de todos eles. Repercussão geral. Aí, letra B, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Neste caso, cabe recurso extraordinário para declarar a inconstitucionalidade de lei federal. Certo? De lei federal. Neste caso, o que nós temos? Certo? O que nós temos aqui? Aqui nós temos, não são os direitos difusos, nós temos o controle difuso. Então, aqui nós estamos diante do controle difuso. Boa noite. Isso só na locação comercial. Na outra, não. Na outra, já está definido que pode perder o imóvel. É só comercial que ainda está pendurado. E aqui o que eu vou ter é o controle difuso. Por esse controle difuso, o Supremo vai definir se a lei é constitucional ou inconstitucional. Então, por exemplo, proponho uma ação, em instância, e alego a inconstitucionalidade da lei por via alego a inconstitucionalidade da lei por via oblíqua. Alego a inconstitucionalidade da lei, já que eu estou mesmo falando da matéria, eu aproveito para dentro da minha ação, que não tem nada a ver com constitucionalidade ou inconstitucionalidade, alegar que a lei é inconstitucional. Vou fazer isso
de forma, então, incidental. Posso fazer isso em um habeas corpus, se julgar que a lei é inconstitucional. Então, faço isso no habeas corpus. Faço isso em qualquer lugar que eu entenda ser inconstitucional. E o grau entende pela inconstitucionalidade. A outra parte recorre ao Tribunal do Estado que entende que a lei é constitucional. Eu, pelo recurso extraordinário, vou ao STF para a inconstitucionalidade da lei. E pronto. Vou lá para buscar a inconstitucionalidade da lei. Esta é a nossa linha B, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Aí o STF declara no meu recurso extraordinário, ou no seu, não importa de quem. O efeito é inter partes. E vem no Senado Federal, por meio de resolução, suspende os efeitos da lei. Porque o Supremo não pode fazer nada, foi no meu processo. O Supremo não pode fazer nada, foi no teu processo. Mas agora sim, pode, por quê? Porque eu tenho aqui a questão da inconstitucionalidade de uma lei. Então, o Supremo vai decidir. Até porque eu não posso ficar com parte dos juízes dizendo uma coisa, parte dos juízes dizendo outra. Mas isso acontece no dia a dia? Minha nossa, o artigo 625 da CLT é prova disso. Hoje eu não tenho problema, porque hoje eu já tive ação direta de inconstitucionalidade. Mas quando não tinha sido proposta ação direta de inconstitucionalidade, as pessoas alegavam que não tinham passado pela comissão de conciliação prévia por entender inconstitucional. A CLT não podia impedir o acesso ao judiciário. E é o que o 625D fazia. Obrigava a passar primeiro na comissão de conciliação prévia. Eu não sou obrigada a passar, não é o que a Constituição fala. Então, as pessoas diziam nos processos. Alegavam a inconstitucionalidade pelo controle difuso. E por aí vai. Esta é a situação da linha B. E aí eu te pergunto, é todo dia que você tem um processo em que a decisão é pautada numa lei constitucional, ou melhor, inconstitucional? Não é. Então, resta a linha C. Julgar válida a lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Então, a decisão deu validade à lei local contestada em face da Constituição Federal. Ela deu validade à lei local, que foi contestada em face da Constituição Federal. Novamente, eu estou diante de um problema. Quando se pensa numa lei, eu penso na hierarquia.
Em lei, eu penso na hierarquia, que dirá uma lei e a Constituição. É que esta lei foi elaborada nos moldes da Constituição Estadual, não a federal, mas ela está ferindo a Constituição Federal. Então, julga válida a lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. Certo? É isto, então, que nós observamos dentro desse tipo de situação. É isso que nós observamos dentro desse tipo de situação. Exatamente isso. A decisão deu validade à lei local, contestada em face da Constituição Federal. Certo? É isso que acontece. Novamente, posso, então, ter o recurso extraordinário. E, novamente, eu te pergunto, é todo dia que uma decisão dá validade para uma lei local contestada em face da Constituição? Não, não é todo dia. E a D, julgar válida a lei local contestada em face de lei federal. Aí nós temos a questão, da hierarquia das leis. Federal, superior, a lei estadual, superior, a lei municipal. Se a competência, por exemplo, se a competência para legislar não for concorrente, e o que é ser concorrente? Compete aos estados e aos municípios legislar sobre. Agora eu tenho uma competência concorrente. Se for competência concorrente, se compete aos estados e aos municípios, por exemplo, se estado e município legislarem, prevalece a lei estadual. Se tiver, compete à União e aos estados legislar sobre. Se ambos legislarem, prevalece a lei federal, porque a União é hierarquicamente superior ao Estado, que é hierarquicamente superior ao município. Esta decisão fez o contrário. Ela pegou uma lei local, uma lei municipal, e deu validade para ela contra uma lei federal. Neste caso, prevalece a lei federal e não a lei municipal, por exemplo. E ainda assim, eu precisaria ter esta competência concorrente. Porque se disser compete ao município e a lei federal foi feita, ela é inconstitucional. Se disser compete à União e eu tenho uma lei municipal, ela é inconstitucional. Agora, se os dois podem, prevalece a lei hierarquicamente superior. Certo? Prevalece a lei superior. É o que nós fazemos quando temos que resolver, né? Então, quando a gente trabalha com a questão de lei, às vezes acontece, você está com duas leis na mão.
Uma diz uma coisa, outra diz outra. Elas são incompatíveis. Então, eis tratam da mesma matéria de forma diferente. Eu tenho aí o que se chama antinomia jurídica. São essas leis que tratam da mesma matéria de forma diferente. Eu tenho antinomia jurídica. E o que nós aprendemos quando fomos resolver antinomia jurídica? Resolvemos por critérios. O primeiro critério é justo e hierárquico. Lei superior derroga lei inferior. É o que eu uso. Como é que a decisão faz isso? Certo? Então, esta decisão cabe recurso extraordinário. Foi o que ela fez aqui. Ele julgou válida a lei local contestada em face de lei federal. A lei superior derroga a lei inferior. Então, não podia prevalecer essa lei inferior, tinha que prevalecer a superior, que, por sinal, era a federal. Diante disso, cabe recurso extraordinário. Então, recurso extraordinário artigo 102, inciso 3, linhas A, B, C e D. Nossa, nada aqui se encaixa. Se não se encaixa em nada, não tem o que fazer. Se nada aqui se encaixa, não posso fazer nada. Esta é a questão. Para poder ser cabível, tem que se encaixar em alguma coisa. Em algumas dessas alíneas. Se não se encaixa em nenhuma dessas alíneas, não há o que fazer. Correto? Ficou claro quando cabe recurso extraordinário? Só se eu tiver essas situações presentes. Isso. Só que agora eu ainda tenho outro problema. Esse é o que a Constituição já me deu. Já é o meu primeiro problema. Meu segundo problema. Parágrafo 3º do artigo 102. Artigo 102. Terceiro da Constituição Federal. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei. Aqui já me falou que a lei é que vai dizer o que é repercussão geral, porque ele aqui para mim não falou. A fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei. E aí o tribunal vai analisar a admissibilidade do recurso. Então, para interpor o recurso extraordinário, precisa inicialmente demonstrar a repercussão geral. O tribunal
analisar sobre a admissibilidade do recurso. Então, só se tiver repercussão geral é que o recurso vai ser admitido. Se não tiver repercussão geral, nem admitido ele vai ser. Então, ele já nem é admitido. Então, só é admitido diante de repercussão geral. Se não tiver repercussão geral, o recurso não é admitido. E quem vai me falar se é repercussão geral? Quem vai me falar se é repercussão geral quem vai me dizer se é repercussão geral é exatamente o Supremo. Ele que vai dizer se é repercussão geral ou não. Se ele não falar que é repercussão, não é admitido. Esta é a questão. Então, ele vai ter que me dizer se é repercussão geral. Ó, mandei para vocês aqui uma situação falando em repercussão geral. Então, vamos observar o seguinte. Abram isso, que nós vamos ver juntos algumas situações. Repercussão geral, STF. Aqui eu peguei, e é uma pesquisa de agosto de 2020. Primeira coisa, base de cálculo do PIS e da COFINS sobre importação. Aqui o número do acórdão, do recurso extraordinário, pode ver aqui RE, quem é o relator, situação atual, a repercussão geral, e esse já tem trânsito em julgado. O segundo, reserva de lei complementar para suspensão da contagem do prazo prescricional para as causas de pequeno valor. O número do recurso, quem é o relator, a repercussão geral. Terceiro, prazo prescricional para cobrança de contribuição social relativa devidas à Seguridade Social, a repercussão geral. 4, termo acordo, prazo prescricional da ação de repetição de indébito relativa a tributos sujeitos a lançamento por homologação e pago antecipadamente. O número do recurso extraordinário, a repercussão geral. Depois, 5, antes que alguém pense até quando ela vai ficar falando, ó, já tem uma não repercussão ali, nós podemos achar mais uma e pararemos. Compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores em cruzeiros reais, com reajuste ocorrido na database subsequente. Número do RE, quem é o ministro, a repercussão geral. Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condição financeira para comprá-lo. Este é um problema que não é só da pessoa, é um problema social. A repercussão geral. Então, se o seu problema for esse, você sabe que adianta, se te negarem aqui embaixo, adianta você ir para o Supremo, porque você já tem a repercussão aqui, ó. Já está dizendo que é repercussão geral, acabou. Redução de ofício de multa fixada em sentença, no caso do descumprimento de obrigação de fazer. De quem é o problema? Da pessoa que deixou de ganhar a multa porque foi reduzida. Não há repercussão geral, problema dela. Depois, número 9, indenização por danos morais e materiais decorrentes de manipulação de resultado de partida de futebol. Problema do clube, problema dos torcedores, problema do torcedor que se mata, eles que se entendam entre eles. Indenização por dano material e moral não é repercussão geral.
Depois, vício de iniciativa de projeto de lei que tornou obrigatória a instalação de semáforo com dispositivo de acionamento pelos próprios pedestres. Entendeu que não há repercussão geral. Vale ressaltar que, em agosto do ano passado, eu peguei esta daqui, onde exibia só 10 situações. Naquela época, eu já tinha 1.103 registros. Então, é aqui que você viu. Se tem repercussão geral, o Supremo vai aceitar, vai admitir o recurso. Como admitiu este, o meu também vai. Na verdade, vai aguardar a decisão, certo? Vai aguardar a decisão. Vejam aqui que vários já têm trânsito em julgado. Né? Vários já têm trânsito em julgado. Na verdade, aqui todos têm. Então, eu nem tenho problema. Já sei que o Supremo acata. Certo? Esta é a questão. Isso é o que se fala de repercussão geral. Então, se tiver repercussão geral, eu vou direto para o Supremo e posso, nesses casos, nossa, então eu preciso de muita coisa. Eu preciso que o problema para interpor recurso extraordinário no STF, preciso que a questão esteja prevista no artigo 102, inciso 3 da CF. Ponto, está prevista. Estando prevista, preciso demonstrar que é repercussão geral. Dado o recurso é admitido. Não demonstrada, o recurso é inadmitido. Na prática, só isso é suficiente? Depois, você não pode esquecer o preparo. Valor para poder interpor o recurso. Se fizer tudo isso, pronto, agora você pode ir para o STF. Certo? Esta é a questão. Vamos tomar um café, deixar vocês assentarem a ideia ou as ideias, e na sequência, vamos ver a repercussão geral no Código de Processo Civil, que a Constituição só falou que tem que ter. Qual é o objetivo da repercussão geral? Desafogar o STF. Então, a repercussão. É um problema que não é meu, né? Repercussão geral é desafogar o STF. Ponto. Vamos lá tomar um café e voltamos aí em 10 minutinhos. São 9h15, certo?